Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em nossa disciplina de mecânica dos sólidos, estamos abordando tópicos de resistência dos materiais. Nesse momento, estamos estudando, como os materiais se comportam sob diferentes tipos de carga e esforços, buscando entender como eles resistem e se deformam. A disciplina foca em analisar as tensões e deformações internas dos materiais, utilizando equações e métodos de cálculo para garantir a segurança e a eficiência das estruturas e dos componentes. De maneira mais específica, estamos estudando as tensões e as deformações. A disciplina explora os conceitos de tensão, partindo da força aplicada por unidade de área, e a deformação, que se resume na alteração na forma e no tamanho do material. Então, dentro do nosso campo de estudo, nós estamos analisando os tipos de tensões, o comportamento dos materiais, como já foi dito, o equilíbrio das estruturas e também fazendo a análise estrutural e apresentando aqui os métodos de cálculo para determinar as tensões, as deformações e as forças internas nas estruturas. Nessa aula, vamos abordar o esforço de torção. Mas o que é o esforço de torção? Na mecânica dos sólidos, podemos considerar que o esforço de torção é a ação que causa a rotação de um objeto ou estrutura em torno do seu eixo longitudinal, devido à aplicação de momentos, também denominados torques. Essa rotação pode causar deformações na estrutura, como tensões de cisalhamento, que de repente pode levar à ruptura do material. Para exemplificar o esforço de torção, vamos iniciar aqui com um exemplo muito simples dessa chave de fenda. Observe essa imagem. A chave de fenda serve para apertar ou desapertar parafusos, que possuem uma fenda na cabeça. Essa ferramenta se encaixa na fenda do parafuso, permitindo que a ferramenta seja usada para girá-lo e realizar a fixação ou a remoção desse parafuso. O esforço de torção em uma chave de fenda ocorre quando você aplica um torque ou um momento de força para girar o parafuso, fazendo com que ele torça em torno do seu eixo. Esse esforço é o resultado da aplicação de uma força rotacional externa, que tende a deformar a chave e o parafuso ao longo do seu comprimento. Aqui temos um outro exemplo, considerando a torção numa manivela. Da mesma forma, nós temos aqui o momento torsor ou torque, que ocorre quando uma força é aplicada na manivela, fazendo-a girar em torno do seu eixo. Isso é muito comum em sistemas de transmissão de movimento. Então, a intensidade do esforço de torção pode ser calculada com base na geometria da manivela e na magnitude da força aplicada. Fatores como o diâmetro da manivela e o braço da alavanca da força influenciam diretamente no cálculo do torque. Entender o esforço de torção em manivelas é crucial para o projeto de máquinas e sistemas mecânicos. Uma análise mais cuidadosa do torque ajuda também a garantir que a manivela e outros componentes do sistema sejam dimensionados corretamente para suportar as cargas de trabalho sem que ocorra falhas. O cisalhamento torsional em uma chave de boca ocorre quando a chave é submetida a um torque, ou seja, a força que tende a torcer o material. Esse tipo de esforço pode levar à deformação na chave e, em casos extremos, sua ruptura. Já em parafusos, a torção se refere ao momento da força aplicado para girar e apertar e soltar o parafuso, sendo fundamental, então, garantir a fixação adequada e evitar o afrouxamento. O torque de aperto, que é o momento de torção aplicado, é crucial
para a segurança e estabilidade das juntas aparafusadas. Além disso, a torção pode ser um fator de falha, especialmente quando o parafuso é submetido a torque excessivo, podendo também levar à ruptura do mesmo. Agora temos um outro exemplo aqui, que são as árvores de acionamento. Bom, o que são árvores? São componentes mecânicos que transmitem torque e rotação em sistemas de máquinas, como em motores e transmissões. A torção em árvores de acionamento de motores refere-se à resistência dessas árvores à rotação sob carga. Um aspecto crucial para a segurança e eficiência de sistemas de transmissão de potência, essa torção é medida pelo torque que a árvore pode suportar antes de sofrer deformação permanente ou falha. No contexto das árvores, a deformação pode causar torção e eventualmente falha, se o torque aplicado exceder a capacidade da árvore. Então, em projetos de sistemas mecânicos e estruturas em geral, onde existe a ação de forças que tendem e provocam esforço de torção, é de fundamental importância levar em consideração alguns critérios. Então, nós temos o critério de segurança, que é importantíssimo, Depois, a eficiência. Temos também que pensar no desempenho, não deixar de lado, mas também considerar os materiais que serão utilizados no dimensionamento dos componentes. E, por último, também considerar a geometria do componente, que, de certa forma, vai influenciar no desenvolvimento do projeto. Agora que você já sabe sobre a aplicabilidade dos conceitos de torção e já percebeu sua importância na engenharia, vamos detalhar um pouco mais. Aqui nós temos um dos conceitos muito importantes que não podemos deixar de considerar. Nós precisamos falar aqui agora do torque, que é o principal elemento aqui de ação de força, que vai atuar sobre os componentes de máquinas e estruturas em geral. Mas afinal, o que vem a ser o torque? Na linguagem da física, o torque representa a medida da tendência de uma força em causar rotação em torno de um eixo. Ele é como se fosse um vetor, ou melhor dizendo, é um vetor, que significa que possui magnitude, direção e sentido. O vetor torque é perpendicular ao plano formado pela força. E o vetor, que é considerado o braço de alavanca, e o seu sentido é determinado pela regra da mão direita. A partir, então, da aplicação do torque, percebe-se, então, o aparecimento das tensões, ou melhor, as tensões atuantes nas estruturas. A tensão, então, de cisalhamento, oriundo desse torque, é um elemento sujeito à torção, e ela varia linearmente com a distância radial em relação ao centro da seção transversal, sendo máxima na superfície e nula no centro. Para eixos circulares, a distribuição é sempre linear, enquanto para seções não circulares, a distribuição pode ser mais complexa, mas ainda com tensão máxima na borda. Com relação à distribuição de tensão de cisalhamento em eixos circulares, é muito comum considerar, então, eixos sólidos. No caso de eixos sólidos, a tensão de cisalhamento varia linearmente com a distância radial R em relação ao centro do eixo. A fórmula para a tensão de cisalhamento é um ponto a uma distância R do centro, onde T, ou momento torsor, é o torque aplicado, e J é o momento polar de inércia da seção transversal. Se formos considerar, por exemplo, eixos vazados, a tensão de cisalhamento varia também linearmente com a distância radial, mas a tensão máxima ocorre na superfície externa do eixo, com uma tensão mínima na superfície interna. A tensão de cisalhamento máxima de um eixo vazado é calculada como tensão máxima, que é o torque, vezes o raio, dividido pelo momento de inércia.
onde o raio externo é o raio do eixo. Então, para fazermos uma análise, né, das estruturas submetidas à torção, precisamos considerar aqui alguns conceitos importantes. Então, o primeiro deles é o torque, que é o momento que tende a torcer um elemento em torno do seu eixo longitudinal. Em segundo momento aqui nós temos a tensão de cisalhamento, né, que é gerada a partir da força interna, que age paralelamente à seção transversal, resistindo ao torque aplicado. Temos ainda o momento polar de inércia, que é a medida de resistência de uma seção transversal à torção. Temos também o ângulo de torção, que é o ângulo de rotação de uma seção transversal em relação a outra seção fixa, e ainda a distorção. O que é a distorção? É a variação longitudinal que se refere ao encurtamento ou alongamento de um material ao longo do seu comprimento. Então, diante disso, é importante ressaltar que a análise da distribuição de tensão de cisalhamento nos casos de torção é de crucial importância para o projeto, né, conforme já foi mencionado, e precisamos pensar na eficiência desses elementos estruturais sujeitos a cargas rotacionais. Por isso, devemos levar em consideração todos os aspectos técnicos para garantir a segurança aí do projeto. Para um melhor entendimento, vamos fazer um exercício aplicando os conceitos que acabamos de apresentar. Como primeiro exemplo, vamos considerar aqui um conjunto eixo-polia. O conjunto eixo-polia possui acionamento manual, conforme o desenho. Então, calcule o diâmetro do eixo para suportar a força aplicada na manivela. Essa força é de 5 kgf, sendo, né, o diâmetro, ou melhor dizendo, né, a distância do comprimento da manivela de 30 centímetros. Nós vamos considerar o material do eixo, o aço ABNT 1010, laminada quente, e um fator de segurança SG igual a 2. Então, também nós vamos determinar a tensão de cisalhamento, fazendo a conversão aí para o sistema SI, né? Onde a resposta será dada em megapascal. Bom, vamos iniciar determinando a tensão de escoamento ao cisalhamento. Então, nós sabemos, né, que pela relação, a tensão de escoamento ao cisalhamento é igual a 60% da tensão de escoamento à tração do material. O nosso material aqui é o aço ABNT 1010 laminada quente. Então, o que a gente faz? A gente vai na tabela técnica e retira o valor da tensão de escoamento à tração, que no caso é de 180 megapascal, e aí nós aplicamos na relação, fazendo então aqui a multiplicação, né, de 180 vezes 0,6 e encontrando o valor de 108 megapascal. Então, esse 108 megapascal representa a tensão de escoamento ao cisalhamento. No segundo momento, nós vamos então determinar a tensão de cisalhamento admissível. Então, esse mesmo valor de 108 megapascal, nós dividimos pelo fator de segurança, que no caso aqui do exercício é 2. E nós vamos encontrar um resultado de 54 megapascal. Na sequência de resolução do exercício, nós precisamos então calcular o torque. Mas antes de fazer isso, nós precisamos converter, né, a força que está em kgf em newton. Nós sabemos que 1 kgf é igual a 9,8 newtons, portanto, basta multiplicar, né, 5 vezes 9,8. E depois nós precisamos também converter os 30 centímetros, que é o comprimento da manivela, de centímetro para milímetro. Então, fazendo essa conversão, nós temos que o braço da manivela passa para 300 milímetros. Fazendo então as contas, nós temos que o momento
torsor, que é igual a 5 vezes 9,8 vezes 300, encontrando então um valor de 14,7 vezes 10 ao cubo, newton vezes milímetro. Esse então é o torque, né, o valor do torque aplicado na manivela, por ação da força de 5 kgf. Bom, seguindo adiante no exercício, vamos determinar então o diâmetro do eixo, né, dessa manivela. Então, vamos utilizar aqui a fórmula da tensão de cisalhamento. Então, nós temos que a tensão de cisalhamento é igual ao momento torsor dividido pelo módulo de resistência à torção. Para o nosso eixo, que é considerado um eixo maciço, né, nós temos que o módulo de resistência é π, diâmetro do eixo ao cubo, dividido por 16. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a tensão que foi calculada lá atrás, que é de 54, né, que é igual a 16 vezes o valor do torque, 14,7 vezes 10 ao cubo, sobre π vezes diâmetro ao cubo. E fazendo as contas, nós encontramos um diâmetro do eixo em torno de 11,15 milímetros. É bom ressaltar que esse diâmetro já é considerado um diâmetro admissível, né? Porque lá atrás, se você se lembra, nós utilizamos o fator de segurança para ser aplicado no cálculo e garantindo assim um valor de diâmetro aceitável dentro dos limites de resistência almejados. Agora nós temos uma outra situação aqui, onde o torque ele é calculado a partir da potência motora. Nesses casos, né, é muito comum em sistemas onde nós temos o acionamento por motores. Então, como eu disse, né, o dimensionamento é em função da potência motora e você vai ter que utilizar uma outra relação, que é o momento torsor, que é igual a potência dividido por 2 vezes π vezes a frequência. Essa frequência é dada em Hz, a potência é dada em watts e o torque é em kgf vezes metro, podendo depois ser convertido, é claro, né? Então, a unidade de potência usual é que 1 CV, né, um cavalo vapor, é igual a 735,5 watts. E também nós temos a potência no sistema inglês, que é em HP, onde 1 HP é igual a 745,6 watts. A frequência considerada aqui é a nossa frequência aqui no nosso país, que é de 60 RPM, que equivale a 1 Hz. Esses dados são importantes para que nós possamos, então, equalizar as unidades, né, a fim de efetuar aí os cálculos. Então, para esse tipo de exercício, nós temos aqui um outro exemplo, onde um eixo árvore de diâmetro igual a 100 milímetros de uma máquina transmite uma força de um motor com 70 cavalos e frequência de 2 Hz. Então, o que está sendo solicitado? Nós temos aqui o seguinte, calcule a força máxima cortante que o eixo sofrerá. Então, inicialmente, nós vamos fazer a conversão de potência. Nós vamos trabalhar a potência multiplicando 735 vezes 70, porque ela está em CV, nós vamos transformar para watts. O cálculo do torque, né? Então, nós podemos aplicar aqui a fórmula que foi mencionada anteriormente, onde nós temos a potência dividido por 2 vezes π vezes 2. E nós vamos encontrar, então, um momento torsor de 4.097 Nm vezes metro. E depois, para calcular a força máxima cortante, que ocorrerá no local mais distante do centro, ou seja, F é igual a T, né, que é o momento torsor, dividido pela distância. Então, nós vamos encontrar o seguinte, que a força é igual a 4.097 dividido por 0,05. Então, daí, fazendo as contas, nós encontramos um valor de 81.940 newtons. Bom, então assim, foram apenas 2 exercícios, né, como exemplo, para que você pudesse então observar, né, de maneira mais prática, como que esses conceitos, né, aplicados ao esforço de cisalhamento podem ser efetivamente utilizados.
né? Conforme já foi dito anteriormente, lá na engenharia nós trabalhamos com esses conceitos para o dimensionamento de peças, de estrutura, assim, diversos elementos de máquinas aí, que de certa forma, quando em serviço, podem estar submetidos ao esforço de torção, né? Espero que você tenha entendido, né, o que foi explicado aqui, e agradeço a sua participação e até a próxima aula, tá? Um abraço aí.